sacrifício pelos pecados dele, porque o sacerdote era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, era o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que não tinha pecado para que alguém olhasse para ele e o acusasse de algum defeito. Pois a Bíblia diz que ele era a ovelha, ele era o cordeiro perfeito. Aleluia. Porque Deus, aleluia, a Bíblia diz que a lei, aleluia, a lei ela era perfeita. A lei veio para os homens, para que os homens viessem enxergar os seus pecados e os seus defeitos. Mas o homem jamais poderia oferecer um sacrifício mediante a Deus da maneira que viesse a ser agradável e que não viesse mais precisar todos os anos estar oferecendo aquele mesmo sacrifício. Agora eu vejo aqui dentro desta palavra sagrada o cumprimento da lei no Novo Testamento, que Jesus, aleluia, quando estava se chegando a João Batista olhou e parou e olhou e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. O Cordeiro que tira o pecado do homem era Jesus. E hoje ele é, porque ele continua sendo o mesmo que tirou o pecado da humanidade. Foi necessário vir que viesse doar todo o seu sangue, porque sangue representa a vida. E o sangue de Cristo não tinha culpa nenhuma. O sangue de Cristo era inocente. O sangue de Jesus não tinha culpa, não tinha pecado, não tinha defeito. Ele era o sacrifício perfeito, agradável a Deus. E Deus agradou do sacrifício do seu Filho. E quando a Bíblia diz que na hora que ele estava ali sendo crucificado, quando chegou a hora da morte dele, Jesus, ele olha para o céu e disse: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? A Bíblia diz que foi tão forte para o próprio Deus que ele não conseguiu olhar para o seu Filho, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava ali crucificado no madeiro, todo o pecado da humanidade estava sobre o sombro de Cristo. E Deus, por ser santo, ele virou as costas para Jesus naquele momento. E Jesus, com seu próprio espírito, ele sentiu que o Pai se separou dele, porque durante toda a caminhada de Cristo aqui na terra, Deus andava com ele, Deus estava do lado dele. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, antes dele ressuscitar Lázaro, ele olhou para o céu e fez uma oração. E ele disse: Senhor, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu faço isso para que o povo que estão me olhando creia em tu, creia que o Senhor existe. De todas as formas, Jesus estava chamando a atenção do povo para Deus. E o povo ainda não entendia que ele veio ligar o homem com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a porta, para que eu e você possa passar por ele, possa encontrar direção na tua vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Porque quando ele estava aqui na terra, ele deu exemplo. Ele, como filho obediente, ele foi obediente até a morte de cruz. Quando ele estava ali em Getsêmani, ele sentiu a dor da morte, que quando ele viu que o sofrimento ia ser tão grande, ele já começou a sentir. E a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. E ele começou a dizer: Senhor, porém não seja feita a minha vontade. Passa de mim este cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Até aí ele sentiu, meu amigo, porque ele nasceu do fruto do Espírito Santo. Mas ele também sentia fome, ele também sentia dor, ele também sentia, aleluia, no coração a aflição que o homem sente. E a Bíblia diz que o coração dele se encheu de profunda compaixão. Sabe por quê, meu amigo? Porque ele sabia que nem todos iam valorizar o sacrifício dele ali na cruz do Calvário. Porque Jesus, ele fez, aleluia, com amor. Se ele pudesse, faria novamente. Porque o amor de Deus foi tão grande que não teve medida para comparar este amor para a comunidade. A Bíblia diz que ele amou aqueles que não o amaram. A Bíblia diz que ele amou aqueles que lhe odiaram. Jesus, ele amou os seus inimigos. Aquele amou Judas, aleluia, seu melhor amigo, ao qual ele confiava os seus segredos. Foi o primeiro que o traiu com um beijo. E traiu, aleluia, através de moedas, dinheiro, vendendo ao próprio Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus teria que se cumprir, meu amigo. E Jesus, ele sentiu a dor da morte ali em Getsêmani. E ele começou a suar gota de sangue. Mas ele não desistiu. E a Bíblia diz que quando tudo ali acabou, que quando ele parou de olhar e orar, e ele olhava para o seu discípulo
ele viu como os discípulos estavam acomodados, dormindo, e disse: olha, acordem, vocês não podem, aleluia, acordar em 1 minuto, está chegando a hora que os traidores vão vir até mim e vão levar o Filho do Homem para ser crucificado. Jesus, ele já estava sabendo que a hora dele estava chegando. Jesus, ele já estava sentindo, aleluia, na alma, que o traidor já estava chegando à porta. E Jesus olhava para os seus discípulos não sabiam nada do que estava acontecendo. E Jesus olhava para ele e dizia: vale a pena. Eu imagino que Jesus dizia assim: vale a pena, porque eu sei que muitos não vão me ouvir, mas eu sei que há pessoas que vão ouvir e dar valor àquilo que eu fiz por ele. E irmãos, e o que é mais importante dentro desta palavra é saber, meu irmão, que hoje Deus, aleluia, ele já não habita em templos feitos por mão de homem, mas o templo que ele habita é dentro de mim, dentro de você. É por isso a tal importância do homem ser limpo e lavado no sangue de Cristo, porque Jesus, ele quer fazer morada dentro do teu coração, na tua vida. E como é que Jesus pode fazer morada dentro de mim se eu não ligo o povo para Jesus, se eu não vivo, aleluia, de acordo com a palavra? Jesus, ele é santo, e ele quer que aqueles que lhe sirvam também sejam santos, porque o sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos santifica, ele nos transforma. E pela fé, através da graça, nós somos libertos de todo o mal, de todo o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado, aleluia, é a causa da grande destruição que está sobre essa terra. Quando Deus, ele criou o homem perfeito, mas o homem desobedeceu a Deus. E desde o começo, desde o princípio, Deus, ele procura uma estratégia para que o homem venha obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia diz que quando Adão pecou e Eva pecou ali contra Deus, Deus, aleluia, ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, mas ele não os abandonou. Deus, ele continuou olhando para eles de longe, abençoando a sua semente, mas o homem continuou errando e caindo em abismo profundo. A Bíblia diz que Deus, ele levantou homens, levantou Noé ali no tempo de Noé, aleluia. Levantou Noé. Diz que Deus olhou para o céu, olhou do céu à terra e não encontrou ninguém justo, e só encontrou Noé, que temia a Deus, mediante uma nação, mediante um povo rebelde, que não cultuava a Deus, mas cultuava deuses feitos por mão de homem, cultuava criaturas. A Bíblia diz que Deus, ele se irou e se dignou e se arrependeu de ter criado o homem. Mas a Bíblia diz que Deus viu Noé, e quando ele viu Noé, ele levantou Noé para que Noé viesse guiar um povo que quisesse ser salvo para entrar ali na arca, a qual ele mandou Noé preparar, porque ele iria mandar um grande dilúvio sobre aquela terra. E detalhe, meu irmão, que naquele tempo não chovia. Naquele tempo a água regava da terra. E o povo começou a zombar de Noé e disse que Noé estava ficando velho e louco, porque não acreditava na palavra que Noé estava dizendo. Mas Noé era um mensageiro de Deus, assim como hoje nós somos mensageiros de Deus. Estamos falando que Jesus está voltando e muitos não querem saber, assim como no tempo de Noé. O povo casava, o povo bebia, o povo fazia festa, o povo dava-se em casamento, o povo se separava, o povo se prostituía, o povo se contaminava e ignorava a Deus. Assim também está no tempo de hoje. Assim também estamos nesse tempo. Há povos que se levantam, a qual Deus nos levantou para proclamar uma nação rebelde, para proclamar um povo que tem um coração duro, voltado para o pecado, para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, aleluia, ele é o único caminho, a verdade e a vida para endireitar a tua vida e te levar para o céu. Porque para Deus levar o homem para o céu precisa arrependimento. O arrependimento é a oportunidade que Deus está te dando para você morar no céu. Agora, se o homem não se arrepender, ele não poderá entrar no céu. E a Bíblia diz, aleluia, que quando chegou o tempo que Noé parou e disse assim: olha, Deus disse para Noé: Noé, entra-te dentro da arca, tu e a tua família, porque vou eu trancar a porta. Hoje essa porta representa a porta da graça. A porta da graça é a qual nós pregamos o Evangelho, anunciamos a Jesus, e pela fé quem crê será salvo, e quem não crê, porém, será condenado. Este crer, meu irmão, não é o crer de acreditar que Deus existe, que todos sabem que Deus existe. Mas este crer, meu irmão, é um crer de arrependimento.
É um crer seguido de obras e fé. É um crer de mudança de vida. É um crer de entregar a tua vida. A Bíblia diz lá em Salmo capítulo 37, versículo 5: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Aleluia. Deus, ele quer fazer por ti o que tu não pode fazer. Deus, ele quer realizar e restituir a tua família. Deus, ele quer resgatar os teus filhos das drogas. Deus, ele quer restituir casamento. Deus, ele quer restituir sonho. Deus, ele quer fazer morada. Deus quer trazer a paz. O homem não pode por si próprio trazer a paz para o seu próprio lar. Porque se pudesse, meu amigo, como estaria já o mundo? Não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário e derramar até a última gota do sangue dele e passar a humilhação diante da humanidade. Não precisaria. Aleluia. Mas foi preciso ele vir para que através da fé muitos viessem ser salvos.